querido amigo que está conectado no programa Aceite no Iê na TV, ou pela TV, ou pelo YouTube. Que bom receber você, ter você aqui conosco. Seja super bem-vindo. Aceite no Iê, a palavra Aceite no Iê significa lar do progredir infinito. E você que está chegando hoje pela primeira vez, está certamente entrando num lugar de muita provisão, que vai levar você para caminhos maravilhosos, abençoando a sua vida e a de seus familiares. E você, querido amigo, que já conhece, já nos acompanha, seja também bem-vindo. Que bom que você está dando sequência aos estudos do ensinamento da Aceite no Iê. Primeiro a gente conhece Aceite no Iê, bem verdade. Aí a gente vai desenvolvendo a convicção nesse ensinamento. E à medida que essa convicção aumenta, é natural que ela venha associada à prática, que nós desejemos praticar, viver o ensinamento da Aceite no Iê. Aceite no Iê é exatamente isso, é viver o seu dia a dia como um digno filho de Deus, um digno herdeiro de Deus, um maravilhoso filho de Deus. E o que nós vamos fazer hoje aqui é conversar exatamente a respeito dessa questão, do como viver o filho de Deus, mesmo diante de situações que nós consideramos adversas, situações que muitas pessoas chamam de dificuldades. E, na verdade, como é que essa dificuldade pode se tornar uma mola propulsora para nos levar a caminhos cada vez melhores? Nós vamos usar como referência hoje o livro dos Jovens. É um livro que foi escrito com o intuito de levar aos jovens mensagens de amor, mensagens de incentivo, mensagens com palavras animadoras e que conduzem realmente cada um dos jovens à realização de seus sonhos. Pode ser que você esteja pensando, então, esse livro não é para mim. Eu vou contar um segredo para você. Nós costumamos aqui na Aceite no Iê dizer o seguinte: todo aquele que sonha é jovem. Todo aquele que tem um ideal na sua vida e trabalha por ele é jovem. Então é para você também. Porque se você está conectado conosco agora, é porque você tem um sonho. Eu tenho certeza que nesse momento a mão de Deus está te conduzindo para que o seu sonho seja concretizado. Tá bom? Então vamos estudar um pouco, e aí nós vamos estudar exatamente o capítulo 13, intitulado A Força que as Dificuldades Fazem Nascer em Nós. E nós vamos pensar o seguinte, vamos começar a fazer uma linha de raciocínio. Você pensa, certo? Você pensa, eu penso, as pessoas com quem nós convivemos, essas pessoas também pensam. E aí, o que você pensa começa a se manifestar. E eu tenho certeza que talvez você nunca tenha ouvido isso, mas você fale, é verdade. Toda vez que eu penso que vai acontecer tal coisa, acontece. E pode ser que você fale, não é não, não é não, porque toda vez que eu penso, acontece o contrário. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora. Porque a força do nosso pensamento, ela gera resultados. Tá certo? E se não gerou resultados, é porque anterior a esse último pensamento, houve um outro que gerou o resultado que você está tendo agora na sua vida. Tá certo? Houve uma pessoa que falou, preletora, eu nunca pensei em reprovar nos exames de vestibular e eu reprovei. E aí, a gente foi conversando e refletindo, até que essa pessoa lembrou que quando ela era pequena, ela achava que nunca ia conseguir alcançar o objetivo de ser promovido num exame avaliatório. E esse pensamento lá de trás estava gerando o efeito. Então, esse pensamento forte gera um resultado, uma causa e um efeito. Gera um efeito na nossa vida. Qual é a questão? A questão é como é que nós nos relacionamos com esse efeito. Porque assim, se o efeito é bom, a gente fica feliz, né? Se a gente tem um resultado positivo, bacana, fica todo mundo contente. Agora, se o resultado é um resultado que você não desejaria, um resultado inesperado, lembre que esse resultado é fruto do seu próprio pensamento, mas você não lembra disso.
veio esse resultado que você não gostaria, aí você começa a questionar. Você não questiona tão somente o resultado. Você questiona a existência de Deus. Você questiona a si próprio e se julga um ser que não é merecedor, um ser pecador, um ser menor. Você julga as pessoas à sua volta. E é justamente essa forma de você interpretar as situações que acontecem à sua volta é que geram outros novos resultados e que, se o pensamento não é bacana, a sua forma de interpretar não é bacana, vai gerar resultados cada vez piores, como naquele joguinho de dominó, que você coloca um dominó de pezinho na frente do outro, você dá aquele tapinha, vai caindo um atrás do outro, né? No livro, o livro dos jovens, o mestre Masaharu Taniguchi cita os votos de aprimoramento espiritual dos adeptos da Seicho no Ie. Esses votos de aprimoramento, eles são preceitos, né? Os preceitos são frases que devem ser seguidas diariamente. E nesse preceito dos votos de aprimoramento consta o seguinte: mesmo que fracasse, estou preparado para reerguer-me imediatamente e olhar para a luz. Olha que bacana. Se esse é o preceito dos adeptos da Seicho no Ie, essa é a nossa forma de pensar, é a minha forma de pensar, é a sua forma de pensar. Você que está agora conhecendo o ensinamento da Seicho no Ie, você que já vem praticando o ensinamento da Seicho no Ie. O segredo das pessoas que venceram na vida é superar as dificuldades com coragem e altivez. É como eu olho para a situação que se apresenta à minha frente, e a palavra-chave da nossa conversa aqui vai ser como eu interpreto essa situação, tá certo? Então pode ser que eu saia e eu pense assim: hoje não vai chover, então eu vou deixar o guarda-chuva em casa. Lá no fundo você acha que podia levar o guarda-chuva, mas você vai ficar muito pesado, e deixa o guarda-chuva. Quando você vai sair do seu trabalho, aquele pé d'água e você não tem o guarda-chuva. Qual é a sua reação? A primeira reação pode ser: que droga, não trouxe o guarda-chuva. Como eu pude fazer isso? E aí você começa a se autoflagelar, reclamar da vida, reclamar de si próprio, dizer que Deus não pensa em você. Por outro lado, você poderia pensar: puxa vida, da próxima vez eu vou seguir a minha intuição, eu vou levar o guarda-chuva. Foi a sua forma de interpretar, aprender com as situações do cotidiano, aprender com as vivências, né? O segredo da pessoa que vence é a autossuperação. Eu preciso aprender com as coisas que acontecem à minha volta e naturalmente expandir, naturalmente crescer, progredir e não ficar pensando em reclamações, não ficar pensando em queixumes, queixas, né? Porque isso nos leva a resultados ainda mais complexos. O professor Masaharu Taniguchi, ainda na página 148, diz o seguinte: pode ser que você, em algum momento, tenha fracassado. Fracassado em alguns sentidos. Por exemplo, pode ser que você tenha desejado um grande amor na sua vida e não tenha conseguido. Pode ser que você tenha desejado um grande projeto e não tenha conseguido realizar esse grande projeto. Pode ser que você tenha desejado passar num concurso importante e, na verdade, venha tentando já sucessivas vezes passar nesse concurso e não tenha conseguido até o presente momento, né? Mas o que o professor Masaharu Taniguchi nos alerta aqui é que nós não devemos ficar com a nossa mente presa a esses aparentes fracassos. Nós, como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e, naturalmente, o que é nosso é o melhor. Não há nada nesta vida que seja para um castigo seu, para o seu sofrimento. Tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso progresso. Então, os verdadeiros filhos de Deus são fortes e jamais ficam presos aos fracassos sofridos. E eu digo mais, ele não considera um fracasso, ele considera um trampolim
para alcançar patamares cada vez mais elevados da vida. Tá certo? Então, assim, nós falamos um pouco em forma teórica. Vamos fazer uma pequena pausa? Daqui a pouquinho a gente volta e eu vou contar uma história para vocês, para que a gente analise como é que um adepto da Seichonoye colocou em prática esse ensinamento e conseguiu obter a superação na sua vida. Você que sempre acompanhou as palestras do programa Seichonoye na TV e ainda não teve a oportunidade de participar de um de nossos eventos, atenção! Venha viver momentos restauradores ao lado de sua família e de seus amigos ao participar do Seminário da Luz da Seichonoye do Brasil. São eventos de grande porte, onde você conhece a força do magnífico ensinamento Homem e Filho de Deus, aprende a dominar as leis mentais e descobre na prática que quando os olhos se voltam para a luz, todos os caminhos se abrem, promovendo uma verdadeira revolução interior. Então venha ao Seminário da Luz, feito especialmente para você ter o seu primeiro contato com a Seichonoye. Um único dia que muda tudo para sempre. Você participa ainda da oração da cura divina. Um momento emocionante de fé em que muitas pessoas obtêm graças e recuperam a saúde. Você é a luz emanada de Deus. Confira agora a data e o local do Seminário da Luz da sua região. Olá, estamos de volta então e vamos dar sequência aos nossos estudos, à nossa conversa boa. E eu me comprometi que nós vamos estudar então uma história de uma pessoa que colocou em prática o ensinamento da Seichonoye. Vamos pensar que nós estamos falando de uma pessoa que é um adolescente e que já conhecia o ensinamento da Seichonoye desde criança. Esse adolescente envolveu-se então no esporte de forma mais profissional. Né? Aos 15, 16 anos, estava envolvido na prática esportiva de forma a ser um atleta federado num clube. E, por ser um atleta federado, super exigido no seu entorno. Vejam, a exigência para um atleta é bastante grande. Mas se esse atleta tem certeza de quem ele sabe qual é a herança que ele tem, nada pode frear a marcha desse atleta. E era o que acontecia com esse jovem. Já conhecia a Seichonoye, se reconhecia como filho de Deus, como herdeiro de Deus, uma pessoa capaz, pronta para vencer. E num determinado momento, ele teve que ser responsável por uma cobrança de penalidade. Penalidade é um exercício no futebol que é um exercício bem complicado. Para quem está vendo de fora, parece fácil, a gente acha, é pertinho. Ele treina, ganha para isso, enfim. E o jovem, sob toda a responsabilidade do resultado do jogo, com a responsabilidade do resultado do jogo ali, naquele chute, colocou a bola na marca do pênalti, chutou e errou. Naquele momento, o sofrimento dele foi tão grande. Por quê? Primeiro, ele pensou, fiz todo mundo perder. Eu sou incapaz. Eu não vou conseguir. Ao mesmo tempo que lá no fundo do coração dele, habitava a certeza de que ele é filho de Deus.
Eu vou contar uma coisa para vocês, meus amigos. Nós vivemos situações na vida que são essas que a gente chama de dificuldades. Escolhi um exemplo simples para a gente conversar. Mas numa situação como essa, a pessoa já sabia que era filha de Deus, ela já tinha esse conhecimento. Mas somente saber que é filho de Deus não é suficiente para viver como filho de Deus. Para viver como filho de Deus, eu preciso interpretar as coisas que acontecem à minha volta com os olhos do Filho de Deus. Eu preciso ouvir o que se diz à minha volta com os ouvidos do Filho de Deus. Então, quando ele voltou para casa, sua família também, fazendo parte do ensinamento da Seiichi Noye, super triste, chorando, e eu sei que você deve ter aí um filho, um sobrinho em casa que vive a situação, e você já deve ter entendido bem. Se fechou no quarto e não queria de lá sair, a família muito acolhedora foi lá, conversou. Filho, você é filho de Deus, você pode aprender com essa situação. Treine, filho. É assim que você vai superar esse desafio que está colocado agora em sua frente. É o treino que faz a diferença. E aí você pode pensar o seguinte: o que tem a ver isso com a minha dificuldade? A minha dificuldade não é esportiva. A minha dificuldade é da ordem da saúde. A minha dificuldade é da ordem do relacionamento. Bom, enfim, você pode elencar uma série de situações diferentes do exemplo que a gente está conversando. No entanto, o professor Masaharu Taniguchi diz o seguinte, aqui na página 149. Se vocês são corajosos e decididos, têm firmeza de caráter e estão conscientes da sua própria força, que não diminui diante de nenhuma dificuldade, então não haverá coisa alguma que possa vencê-los. E ele diz mais: as infelicidades, os fracassos e as adversidades não representarão, afinal, nada mais do que treinamentos para o seu fortalecimento. Então, naquele momento em que o jovem estava sendo convidado a exercitar, a praticar, ele tinha que entender que o erro tinha sido só uma oportunidade para que ele manifestasse a sua própria capacidade de forma ainda mais intensa, de forma ainda mais integral, que é o que pode acontecer com você, meu amigo. Se você está numa situação que, nesse momento, pode não ser a situação de seu desejo, do desejo de seu coração, então o que você pode fazer? Senta em silêncio e conversa com Deus. E diz aquilo que nós já aprendemos desde sempre: ó Deus, ó Pai. E você, no silêncio da sua oração, naturalmente vai saber como melhorar a sua conduta, como melhorar a sua fisionomia, como se relacionar melhor com as pessoas, porque, na verdade, o aparente fracasso é um primeiro passo para que você alcance o seu objetivo. Não há nada mais importante no mundo do que você, como filho de Deus, expressar o seu conteúdo divino no seu cotidiano. Eu tenho absoluta certeza que dentro do seu coração existe essa certeza. Sim, eu mereço ser feliz. Sim, eu sou capaz. Sim, eu posso vencer. Não existe outro caminho para o Filho de Deus que não seja o caminho da vitória infalível. E o jovem, convencido e motivado pelas palavras dos seus familiares, de fato, quando retornou aos treinos, passou a treinar as penalidades. E chuta, e acerta, e entende, e conhece o próprio corpo, e agradece a oportunidade. Vejam, palavra-chave, porque já era um jovem que conhecia o ensinamento da Seiichi Noye, manifesta sentimento de gratidão por aquela situação que tinha sido uma situação realmente desafiadora. Você errar algo na frente de muitas pessoas e todo mundo ficar falando coisas para você, pode ter sido muito desafiador, mas foi realmente o start, o input, para que ele alcançasse a excelência nas suas realizações. E foi o que aconteceu. Em oportunidades seguintes, ele jamais
fugiu à responsabilidade. Muita gente faz isso, né? Você sabe. Quem quer cobrar o pênalti? Quando você olha para o lado, não tem ninguém. Não tem ninguém. Mas na sua vida eu tenho certeza que quando surgir uma oportunidade para que você manifeste a sua capacidade infinita, você vai ser o primeiro a dizer, pode deixar que essa responsabilidade é minha. Eu estou preparado, porque eu sou um com Deus e eu tenho certeza que a vida de Deus está aqui dentro de mim. Então, a vida desse jovem foi uma vida bem bacana, um jovem que seguiu a carreira profissional no futebol. Hoje é um jovem que já não está nem no Brasil, joga futebol fora do Brasil e vive a sua vida feliz e traz para nós, através desse exemplo tão pueril, a importância de nós confiarmos, primeiro, na nossa natureza divina. Eu tenho que acreditar, eu sou Deus, eu sou herdeiro de todas as virtudes, de todos os atributos de Deus. Nada pode impedir a minha marcha, nem mesmo essa dificuldade. Na verdade, essa dificuldade é a forma que eu encontro de progredir ainda mais. Quando está encerrando o capítulo do livro dos jovens, em que o Dr. Masaharu Taniguchi fala a esse respeito, ele conta a história de uma jovem mulher casada cujo marido veio a falecer. E exatamente no momento do falecimento do marido é que ela percebe a força infinita que ela tem. Sabe por quê? Porque durante toda a trajetória de seu casamento, ela viveu condicionada a simplesmente obedecer e não aprendeu as coisas da casa. Ela não sabia pagar uma conta, ela não sabia exatamente o que fazer, ela sabia só poucas coisas. E quando ela se viu viúva, ela teve que assumir as responsabilidades, inclusive as responsabilidades financeiras do seu lar, para cuidar de seus filhos. E naturalmente, e essa é a questão, naturalmente, ela foi aprendendo a fazer uma coisa aqui, foi contando com a sabedoria de um amigo ali, e a capacidade infinita dela foi se manifestando, e o seu lar voltou a ser um lar equilibrado, cheio de alegria e cheio de prosperidade. Então, o que o Dr. Masaharu Taniguchi diz para nós, muito claramente, precisamos compreender que todos os problemas da nossa vida trazem benefícios para nós e esforçar-nos no sentido de solucioná-los com as nossas próprias forças, mantendo firme a convicção de que através deles podemos exteriorizar cada vez mais a grande capacidade do nosso eu verdadeiro. Eu tenho certeza, meu amigo, que você que está aí sentado, você que está aí escutando o programa Seiichi no Ie na TV, seja pelo YouTube, seja pela própria televisão, e que está ouvindo essas palavras, sente no seu coração que é capaz de vencer. Sente no seu coração que há em você possibilidade infinita de manifestar esse talento no cotidiano, no seu dia a dia. E que uma pequena situação que venha a aparecer, ela é um desafio para que você manifeste cada vez mais a sua capacidade. Não deixe de orar, não deixe de estudar. Faça isso constantemente. A literatura da Seiichi no Ie é muito ampla. Há uma infinidade de orações. Você fecha os olhos e diz claramente, Deus, dai-me uma boa ideia de acordo com o meu talento, que me permita ser útil ao maior número possível de pessoas. E dai-me força para realizar esta ideia. Essa é uma oração que consta no livro Minhas Orações, no capítulo 4, é a oração para prosperar. Eu tenho certeza que a superação, ela faz parte de você, porque você, como filho de Deus, é merecedor e herdeiro de todas as coisas. É uma alegria recebê-lo na família Seiichi no Ie. Conte sempre conosco e, se desejar, conheça pessoalmente as nossas atividades e pode fazer isso acessando o nosso site sni.org.br e lá, navegando, você encontrará os nossos eventos, conferências e um evento mais perto de você. Seja cada vez mais feliz. Muito obrigado. Seja você também o mantenedor do programa Seiichi no Ie na TV. Acesse o site
sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Oração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele, com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais. E então, passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus, imanente no universo, criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento e estou vivendo agora a vida eterna. A eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal. Seguro o infinito na palma da minha mão. E embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por suas constantes e eternas proteção e orientação.